Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Raindra Costa e hoje nós vamos ver o módulo 23. O título desse módulo é do que é composto o ar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o ar. Primeiramente, a gente vai ver o que é, né, e o que tem nesse ar. Depois a gente vai ver algumas propriedades desse ar e depois a gente vai discutir um pouquinho sobre poluição atmosférica, né? Então, né, como é que a gente vê o ar, né? Como é que a gente sente o ar? Como é que a gente consegue provar que o ar existe, né? Essa é a discussão, né, desse quadrinho aqui, né, que tem duas crianças, né, voando no balão, e aí uma delas fala que a gente está voando por causa do ar, só que uma se pergunta, né, a gente não consegue ver, e aí a outra responde que tem coisas que existem e a gente não vê, tá? Então, o ar ele é um componente abiótico. O que significa ser um componente abiótico? A gente já viu isso lá no módulo 16, que a gente fala um pouquinho de biomas e ecossistemas. Então, o ecossistema, né, ele é formado por componentes bióticos que têm vida e componentes abióticos que não contêm vida, mas são importantes, né? O ar é um deles e ele vai fazer parte de todos os ambientes terrestres. Ele é formado por uma mistura de várias substâncias no estado gasoso. Quais são essas substâncias? A gente tem o oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico, o vapor d'água e outros gases, que a gente chama eles de gases nobres, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho dessa composição, tá? Então, aqui nesse gráfico aqui de pixel, né, a gente pode ver que o componente mais abundante é o nitrogênio, que é esse azul mais escuro, e, né, o menos abundante, menos não, né, de uma menor concentração, uma menor quantidade, a gente tem o oxigênio, tá? Então, o oxigênio é o elemento químico mais abundante na superfície do planeta, então, ele é importante para as cianobactérias, né, fazerem lá a fotossíntese. Ele é importante na respiração celular e na combustão. Já o nitrogênio, poxa, o nitrogênio, né, é tão abundante, tem 78% de composição do ar. Qual é a importância do nitrogênio? Do oxigênio a gente sempre lembra, né, mas e do nitrogênio? Então, o nitrogênio é o gás mais abundante no ar e ele, né, é a composição de algumas moléculas, isso é importante nos compostos nitrogenados e vai participar do ciclo do nitrogênio, tá? Então, o próximo gás que a gente vai ver é o dióxido de carbono, mais conhecido como o gás carbônico, tá? A importância dele, ele é absorvido na fotossíntese, ele é liberado para a atmosfera, né, através dos processos de respiração, fermentação, decomposição e combustão, né, e ele é muito importante para a manutenção da temperatura do planeta, tá? A gente vai discutir um pouquinho mais disso quando a gente estiver falando, né, do aquecimento global, né, porque a gente tem uma taxa pequenininha lá de dióxido de carbono que tem que ter na atmosfera, né, é importante, mas quando a gente começa a ter, né, esse aquecimento global, isso começa a prejudicar. E o vapor d'água e os outros gases, né? Eles vão variar, né, conforme as condições climáticas. O vapor d'água está relacionado, né, à umidade relativa do ar e facilita a respiração, né? Então, essa é a importância do vapor d'água e dos gases nobres, que eles não são metidos, tá? Eles são diferentões. Agora a gente vai ver algumas propriedades do ar. Então, no início lá, eu falei com vocês, né, que esses duas crianças aqui tiveram uma discussão super filosófica, falando, né, que tem coisas que a gente não vê, a gente apenas sente, mas aqui a gente está falando, né, não é de um sentimento, de nada, a gente está falando de algo que é comprovado, algo que a gente tem comprovação científica, né? Então, por que o ar existe, né? Porque o ar ocupa espaço, o ar tem massa e peso,
O ar, ele pode ser comprimido, o ar também pode ser expandido. O ar, né, tem uma resistência e o ar tem uma elasticidade, tá? E a gente também vai ver que o ar exerce uma pressão. Então, todos esses itens aqui que eu li são as propriedades do ar. Então, vamos discutir cada uma dessas, né? Vou até trocar aqui minha canetinha por uma caneta. Vamos discutir o espaço, né? Então, a gente consegue delimitar o espaço do ar quando a gente, por exemplo, enche um balão. Então, esse balão está cheio de ar, a gente não consegue ver, mas a gente sabe que ele ocupa um espaço, beleza? Então, foi. Tem massa e peso. Esses dois conceitos aqui, a gente precisa entender um pouquinho deles, né? Massa, a unidade de medida é quilograma. Será que eu vou conseguir desenhar aqui? kg, ficou bem feio. E o peso está relacionado em Newton e está relacionado com a gravidade, tá? Então, se eu pegar uma balança, né, de precisão, ou seja, não é a balança que eu estou me pesando, é uma balança que pesa, né? Que é uma balança que vai medir pequenas massas. Eu consigo colocar um balão vazio e um balão cheio, e aí eu vou ver a diferença de massa. Então, isso vai ter diferentes quantidades de massa, né? Então, a gente consegue ver que o ar tem massa. E o peso está relacionado também à gravidade, tá? Então, o ar também tem peso. O ar, ele pode ser comprimido. Eu posso colocar, né, o ar, por exemplo, se a gente lembrar lá da seringa, eu posso encher uma seringa de ar, né, fechar o êmbolo dessa seringa e apertar. Quando eu aperto, eu estou comprimindo esse ar. A mesma coisa eu posso fazer essa elasticidade do ar, né? Eu posso expandir esse ar. Então, eu também posso, né, encher essa seringa numa quantidade média, né? E aí eu aumentar, eu puxar esse êmbolo, né? E aí eu consigo ver essa elasticidade do ar. A gente também sente essa expansão do ar quando a gente está fazendo alguma coisa muito gostosa, e aí a gente consegue sentir de longe o cheiro dessa coisa. Por quê? Porque o ar ele se expande, então, né, esse aroma ele vai perfumando todo o local. Falando de coisas gostosas, porque a gente está na quarentena, estamos fazendo muito bolo, né? Ele também tem uma certa resistência, né? Então, quando a gente está correndo dentro de um carro em alta velocidade, nem tão alta velocidade, mas a gente consegue sentir um pouquinho da resistência do ar. E também o ar exerce uma pressão que a gente chama de pressão atmosférica. Então, quando a gente mergulha, a gente sente uma pressão. Quando a gente está num lugar muito alto, a gente também sente essa pressão, né? Que a gente chama de pressão atmosférica. Vamos ver ela aqui um pouquinho melhor, né? Então, a gente fala que quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. E quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica, né? Esse exemplo aqui é ótimo porque a gente consegue ver o tamanho da camada de ar, né? Então, se eu estou num lugar, né? Por exemplo, eu mergulhei, eu estou abaixo aqui do nível do mar. Vamos dizer que aqui é o nível do mar, eu estou aqui, abaixo do nível de mar. Tudo que está em cima dessa camada aqui é maior, né? Essa coluna de ar aqui é muito maior do que quando eu estou no topo de uma montanha. Então, por isso que quanto maior a altitude, menor a pressão. E quanto menor a altitude, né? Quanto mais eu for mergulhando, maior vai ser a pressão atmosférica, porque eu tenho essa coluna aqui de ar, tá? A atmosfera, ela é formada por moléculas de diversos gases que estão sempre em movimento, né? Chocando-se uma com as outras e com tudo que entra em contato entre elas. Dessa maneira, exercem força sobre a superfície da Terra. Essa força é chamada de pressão atmosférica. Tá bom, pessoal? E agora vamos falar sobre a poluição, né? Os principais efeitos da poluição atmosférica sobre o meio ambiente são a chuva ácida, a destruição da camada de ozônio, que a gente já conversou um pouquinho também nas outras aulas, né? A diminuição da visibilidade por escurecimento da atmosfera e aqui o que eu falei lá no início da aula, o aumento do efeito estufa, tá? Então,
Vamos entender aqui mais uma vez o que é o efeito estufa, que ele ocorre naturalmente, ok? Então, a gente tem aqui a atmosfera, né? Aqui a gente tem a Terra, a gente tem a atmosfera aqui na superfície da Terra, e a gente tem aqui uma camada de gases do efeito estufa. Então, os raios solares, eles conseguem, né, penetrar nessa camada, e alguns raios solares, eles, né, chegam na superfície da Terra, são refletidos direto para o espaço, beleza? Parte da energia solar é refletida pelas nuvens, pela superfície atmosférica, então ela volta lá para o espaço. Parte é absorvida, né? Parte entra aqui nessa atmosfera da Terra e parte fica aqui, né? Retida por esses gases. Isso é importante por quê? Porque isso que vai fazer a manutenção da temperatura do planeta, tá? Então, né, esses gases aqui, como a gente está vendo, né, eles retêm parte do calor do Sol e isso leva a Terra a ter uma temperatura média de 15 graus Celsius. Então, isso é importante para a manutenção da vida e tudo mais. Tá? O que acontece quando a gente tem o aumento, né, do efeito estufa pela poluição, né? A gente começa a ter um aumento da temperatura e isso não é legal porque a gente sabe que a temperatura da Terra ela tem que ter uma temperatura, né, lá constante, e aí quando a gente tem o aumento dessa temperatura, a gente tem o derretimento das calotas polares e a modificação de todos esses ecossistemas, tá? O principal aqui destruidor, né, dessa camada de ozônio aqui é o CFC. Eu tô hoje gostando de escrever no slide, né? Então, o CFC ele vai destruir a camada de ozônio, tá? Que consegue filtrar, né, esses raios solares aqui, e ele está presente em substâncias aerosóis, então desodorante, tintas e tudo mais, tá? Então ele vai destruir a camada de ozônio, tá? Camada de ozônio. E aí, quais são os gases, né, que poluem a atmosfera? A gente tem o monóxido de carbono, não vamos confundir com gás carbônico, é o monóxido, o dióxido de enxofre, o carbono também polui a atmosfera e o dióxido de nitrogênio, tá? Então, devido à propriedade de expansibilidade que a gente viu, né? Quando a gente consegue sentir o cheiro de algum perfume, de alguma coisa, né? Um cheiro bem bom, eu tô falando de cheiro bom, né? Aqui, a poluição não é muito boa, né? Então, devido a essa capacidade, isso se expande, isso se espalha por toda a superfície. Então, a gente tem a poluição atmosférica, tá? E por isso, né, devido a essa poluição, a gente tem algumas doenças, né, respiratórias. Asma e bronquite, alergia, né, tem o agravamento aqui de alguns problemas cardíacos, tosse e espirro e pode levar ao desenvolvimento de câncer. Alguns tipos, tá? Não somente o câncer de pulmão, a gente tem, né, outros tipos de câncer aqui sendo decorrente dessa poluição, tá? E o que a gente pode fazer para tentar diminuir essa poluição, né? A produção de energia elétrica, a gente pode, né, diminuir esse consumo de energia elétrica. A gente pode escolher produtos de empresas que tenham uma consciência ambiental, tentar consumir produtos e alimentos, né, locais para diminuir as emissões de poluentes da fabricação e do transporte. Não utilizar o carro o tempo todo, a gente já viu isso numa aula, né? Usar transporte público, bicicleta ou a pé. Ai, professora, mas é muito chato isso. Mas é isso que é ter uma consciência ambiental que eu venho falando com vocês desde o início das aulas, né? E procurar realizar coleta seletiva para a gente destinar os resíduos para os locais certos, né? E aí assim a gente não tem essa poluição da atmosfera. Pessoal, a aula também é super rapidinha, porque tudo que a gente está falando a gente já viu em outras aulas, então é mais ou menos uma revisão de tudo. Muito obrigada, qualquer dúvida pode me mandar um e-mail e até a próxima. Tchau, pessoal!